Nós vamos falar de um tema hoje que é extremamente importante para a gente refletir, né? Passamos por várias situações nos núcleos familiares e aqui nós vamos encontrar algumas respostas para determinados temas que são voltados justamente a essa palavra, né? Ausência parental. Vamos traduzir essa palavra para o nosso telespectador primeiro? Com certeza. Boa noite, Magda. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Muito bom estar aqui novamente, né? Parece que passou muito tempo, né? Nossos 15 dias. Então, essa ausência parental. A ausência parental é um tema complexo, porque ela envolve exatamente a dinâmica da interação com esses pais ou pai substituto com a criança ou adolescente. Então, essa ausência é quando o pai não está, ou a mãe ou o substituto, convivendo presentemente com aquela criança, principalmente se há um afastamento quando a criança é ainda pequena, né? Então, a gente pode considerar uma ausência parental. O outro tipo de ausência parental é a questão da perda da voz, no sentido de poder definir o que a criança pode ou não fazer e, da mesma forma, o adolescente, o que ele pode ou não fazer. Já tem exemplos para a gente trazer e esclarecer para o nosso telespectador? Claro, se a gente for pensar uma criança de 5 anos, então que mora com uma mãe, que é criada com uma mãe sozinha, que ela pode ser tanto uma produção independente, essa criança, pode ser uma gravidez inesperada, ou de uma aventura qualquer, ou um divórcio. Ela, na verdade, é decorrente de uma situação como essa. Então, a mãe, com essa criança, estabelece uma dinâmica dentro de casa, em que ela coloca as regras de forma em que os direitos dela e do filho, em termos de opiniões e decisões da casa, são iguais. Então, já começou a haver um problema aí com relação a limites e, consequentemente, a gente entende que ela está começando a abrir mão da presença ou digamos, autoridade dela dentro do papel naquela casa. Então, a gente já começa a perceber uma ausência parental nesse caso. Existe a presença física, mas não de voz ativa. Isso, até porque a criança, ela necessita ter, na verdade, um adulto, uma criança e adolescente, um adulto que ele possa confiar, que ele possa, na verdade, se reportar, que tenha uma autoridade sobre ele, que possa tomar as decisões, ou pelo menos ser o alicerce das suas decisões. E como essa mãe ou pai, né, pode acontecer ao contrário também, certo. Até por uma ausência de física, né, por decorrência de uma morte, enfim. Como é que a gente pode lidar com essa ausência, né, do outro, da outra parte? Já que você disse que estabelecer limites é uma forma de eu tornar a minha presença mais efetiva, aquela que está ali naquele momento, aquela que tem o poder de voz, né, a voz ativa. Mas aquele que está distante, aquele que não tem a presença física, como é que a gente lida isso? Bom, primeiro é importante que esses pais ou esse substituto, eles consigam, dentro daquela dinâmica familiar, fazer uma avaliação como é que está a sua voz ativa perante essa criança ou perante o adolescente. E essa voz ativa ele vai observar como? Ter a percepção do seguinte: alguns têm uma visão distorcida, achando que quanto mais liberdade eu dou, quanto mais espaço eu passo para aquela criança ou adolescente, mais eu vou estar, digamos assim, presente. Mas é um equívoco. Ou supra a ausência do outro, né, da outra parte. Supra. Isso. Então, ele está, na verdade, tendo um equívoco de raciocínio, porque ele está abrindo mão do direito dele de estar convivendo e mostrando um suporte para aquela criança e adolescente. Nós temos outros exemplos para a gente citar, por exemplo, na questão da adolescência. Você teria um? Sim, por exemplo, um adolescente, adolescente eu vou considerar, gente, até mais ou menos os 24 anos. Hoje em dia tem uma linha em que a adolescência está se prolongando até os 27. Até certo ponto a gente entende que isso realmente acontece pelo nível de maturidade que a gente observa. Sim, que então, a adolescência prolongada. Estou até percebendo, essa adolescência prolongada vai levar um outro bate-papo, viu? É verdade. Vamos falar sobre essa adolescência prolongada. Em outro dia, com certeza. Então, assim, digamos que ele chega para o pai e a mãe: eu vou sair, só que é um horário, eu tô saindo, eu vou sair. E eles observam que não é o momento para sair,
é um horário inadequado e para onde ele está querendo ir, eles não concordam. Aí eles dizem, não, você não vai sair. Então, como é que eles vão fazer isso? É gritando, é brigando? Não. Eles simplesmente, uma das técnicas que a gente pode trabalhar é, eles ficam na porta, não, você não vai sair. Sem precisar gritar, não, você não vai sair. Fica lá, plantado na porta. Quantas horas forem precisas. E fica ali, parece estranho, né? Bastante. É o trabalho familiar. E aí o adolescente, ele começa a entender que, opa, tem alguém se importando comigo. Mas isso é a nível inconsciente. E ele observa, aí o que ele vai fazer? Ele vai testar o quanto que realmente, ele vai testar tanto a autoridade, quanto que aquele pai ou aquela mãe realmente vai ficar ali bancando aquele não. E a partir do quanto que ele vai bancar, ele vai entender que aquela pessoa está com ela ou não. Então, dentro de casos que a gente já trabalhou. Então, aí o pai e a mãe ficam lá, fica plantado na porta, esperando por uma cadeira, não, você não vai sair. E aí, depois o adolescente observa que realmente aquele pai e aquela mãe não saem da porta. Mas um simples não bastaria? Às vezes não, porque ele está querendo desafiar a autoridade. Quando não se tem, assim, quando você está querendo desafiar a autoridade, ou a questão de mostrar, não, você não manda em mim, eu tenho liberdade, eu faço o que quero, embora ele esteja falando isso, mas no fundo, ele não quer isso. Ele quer se sentir protegido. Ele quer sentir que aquela pessoa está ali com ele e ela está colocando limites. Está fazendo uma contenção. E aí dentro dessa história que eu estou te contando, é uma casuística, tá? Não é uma historinha qualquer. Depois, no outro dia, vai se trabalhar o que com esse adolescente? Vai se trabalhar negociações. E aí o que ele vai entender? Que realmente aquele pai, aquela mãe ou aqueles substitutos estão preocupados com ele. Estão colocando, não, realmente aquilo é inadequado para você, não dá. Então, no momento que ele começa a trabalhar, que ele começa a se colocar disponível para negociação, você viu que já houve uma flexibilidade do adolescente. Porque tanto a criança quanto o adolescente, a tendência deles é serem egocêntricos. Eles são o centro do universo. Então, eles acham que mandam em tudo, acham que estão certos, e isso é um problema. E quando vem junto a questão do egoísmo, que são coisas diferentes, estão pensando só neles, aí a coisa fica mais complexa para a gente trabalhar, é claro. Por isso é importante que os pais, né? Por isso o parental aí, falamos de pais e mães. Isso mesmo. Por isso é importante a gente refletir sobre a ausência parental, o quanto ela pode levar esses tipos de comportamento. Né? E quanto a gente tem que assumir essa voz ativa. Isso, e o interessante é conforme o que a gente age, a maneira que a gente age com os nossos filhos, a gente emite mensagens subliminares. De ausência parental, é isso? De ausência ou de presença, das duas formas. Então, por exemplo, se você faz uma contenção, você mostra que aquilo não é correto, que aquilo não é o melhor para ele, você consegue conter conforme, digamos assim, conforme um direcionamento que você deu naquela situação, conforme você agiu para resolver a situação, vai trazer uma mensagem para ele que eu estou aqui, eu estou com você, você não está abandonado. Porque o que a gente entende? Voltando àquela história da criança. A criança que cresceu só com a mãe, mesmo que tenha alguns outros substitutos em termos de pais ou de alguma situação de presença parental, sempre vai ficar aquela coisinha no fundo dela, aquele mal-estar. Por que eu não tive o direito de ter pai como qualquer outro colega, amigo, como qualquer outra pessoa? Sempre vai ter aquela coisa, aquele questionamento, que não é um questionamento que, digamos, levante a pessoa para cima, e sim coloca ela para baixo. Como se ficasse um certo vazio. Então, isso também existe. Então, como é que se trabalha isso? É estar sempre reafirmando a presença. Então, quanto mais o pai, a mãe ou o substituto reafirmar essa presença, não, eu estou contigo. Ela é muito importante. Você não está sozinho, não vou te abandonar. E muitas vezes essa linguagem não adianta ela ser literalmente verbalizada. Ela precisa ser mostrada pela atitude. E quanto mais rebelde for o adolescente, então vai te exigir um pouco mais em termos de atitudes mais, digamos assim, que vai te exigir paciência. De persistência, paciência, porque você não pode bater de frente. Você vai ter que trabalhar, às vezes, situações assim, digamos que o adolescente furou o bloqueio na hora de sair, aí você tem que ir atrás.
Ah, eu sei mais ou menos onde é que ele costuma ir. Ou então sai ligando para os amigos, onde é que está o fulano? Aí você vai lá, vim aqui te buscar, vamos para casa, pra você conversar. E que são gestos, como você falou, que classificam tanto a ausência quanto a presença parental. Isso mesmo. Quando o pai, ele faz esse movimento, os pais, eles fazem esse movimento para mostrar presença, para mostrar, resgatar essa presença, isso vai trazer mensagem subliminar que eles estão ali junto, ou que eles estão buscando aproximação e mostrar que estão presentes na vida dessa pessoa. O que é interessante dentro dessa conversa é que muitas vezes, como você falou, né, nós não verbalizamos esta ausência, porque a gente fala assim, não existe o pai ou não está, a mãe não está presente, enfim, tem toda uma série de situações. Mas são pequenas coisas, pelo que eu estou percebendo aí, né, que não é a ausência do pai ou da mãe quando ela vai sair para trabalhar, ou está muito tempo fora de casa. Não, são esses pequenos, de repente, como você falou da criança, quando a mãe faz um acordo com o filho, aí ela não tem a voz ativa, quando ela deveria impor limites. Isso no caso da criança, né? No adolescente, aí você vai trabalhar assim acordos, né? Porque aí já é uma outra fase, é um outro tipo de esclarecimento. E porque ele também já tem o poder também da voz, né? Poder de voz. Sim, um poder de negociação. Um poder de negociação. Tanto que na criança a gente pode usar uma técnica que a gente chama abraço de urso. A criança está muito nervosa, está batendo tudo e você, nossa, essa criança é incontrolável. Então você abraça a criança e fica abraçada ali, abraçando ela por 1 hora. Até ela se acalmar. Então, a tua presença do teu corpo físico também ajuda. É onde você disse que vai ter exigir paciência, né? Porque eu já partiria pra chinelada, né? Não é verdade? Com certeza. Então é um exercício para todos nós. E como eu disse no início da entrevista, muita reflexão também. Muita reflexão, porque a pessoa vai ter que também ter um senso crítico muito grande para avaliar. E se for um adulto ou uma adolescente, né, que ela está tratando, ela vai ter que trabalhar essa coisa da negociação e a conversa. E muitas vezes, quando é algo muito complexo para essa família, é importante ter a ajuda de um terapeuta. Sim. Porque às vezes a pessoa está tão imersa naquela dinâmica, ela se vê tão envolvida em N problemas, que ela não consegue detectar que o problema do contexto familiar dela é porque há uma ausência parental. E, no entanto, na cabeça dela, ela faz todo o esforço para estar presente, um esforço enorme, mas, no entanto, ela não está fazendo da forma mais adequada. Então, e aí, porque também a gente não é obrigada a saber de tudo. Então, aí precisa de uma ajuda. A gente queria bula, né, quando as crianças nascessem, né? Isso. Mas não vem bula. Não vem. Tem que contar com o terapeuta. Caramba, aí o terapeuta entra para ajudar, para eles, aí com esse trabalho com o terapeuta, ele vai ajudar a identificar onde é que estão essas ausências, porque a ausência também tem relação com o quanto que aquela pessoa te exige. Muito bom. A gente pode continuar essa conversa num outro momento, até porque é o primeiro, né? Nós podemos avançar assim com os outros temas que a Rosiane traz pra gente a cada 15 dias aqui no programa Voz Mulher. E para você que acabou de chegar, a gente traz também a possibilidade de você conferir esse mesmo tema na nossa página do Facebook, a página do programa Voz Mulher. Obrigada, até a próxima. Até daqui a 15 dias, vamos aguardar. Ok. Tá bom? Ansiosos pela sua presença. Obrigada. Você fica com a gente ainda, hein? Nós temos rock para você hoje, o metal. Nós vamos falar de um evento que marca a nossa agenda musical, assim, olha, de primeiro nível, alta categoria. Já já eu falo sobre isso.